hoje a gente vai aprender a construir gráficos, certo? Bom, na estatística básica, na estatística 1, a gente tem que ser capaz de aprender a construir tabela, que a gente já tem uma aula dessa aqui no YouTube, certo? Ensinando a vocês a construir tabela. E hoje a gente vai aprender a construir gráficos, certo? Mas, Paula, por que não só a tabela resolve? Porque nem sempre você vai conseguir visualizar bem uma tabela. Às vezes você fica perdido com tanta informação. E no gráfico é mais fácil de você visualizar, é mais fácil de apresentar aquela informação desejável, ok? Então, na estatística 1, na estatística básica, a gente tem que ser capaz de fazer os gráficos mais simples, ok? E, obviamente, interpretar aquele gráfico, ok? Então, vamos lá. De preferência, tenham em mãos, ó, sempre uma reguinha, certo? Porque aí você vai facilitar na hora de escrever os eixos, ok? Olha só, o eixo X, né, eu coloquei os meus intervalos, certo? Os meus intervalos estão aqui, eu coloquei eles nessa... Ah, Paola, eu quero colocar no eixo Y, tem problema? Não tem problema. Você organiza da forma que você achar melhor na hora de fazer, certo? Bom, eu quero que os meus intervalos de classe fiquem no eixo X. E eu quero que as minhas frequências fiquem no eixo Y. Ah, Paula, por que você não colocou FI? Porque você colocou frequência simples? Também não tem problema. Você pode colocar o que você achar melhor, certo? O importante é fazer coerente as informações. De 19 a 23, eu tenho quanta frequência? 5. Então, eu coloquei mais ou menos o meu 5 aqui, certo? Porque eu acho melhor na hora de escrever, certo? Você pode colocar mais baixo, mais alto, não tem problema. O importante é ficar bom na hora de você visualizar o seu gráfico. E aí, ó, eu vou fazer a interseção desse com esse aqui. E eu encontro esse ponto, certo? Ah, Paola, depois eu posso escrever e apagar os pontinhos? Pode também, não tem problema nenhum, certo? O ponto é só para você saber mais ou menos onde é que tá aquela informação. De 23 a 27, eu tenho 6, ó. Como o 5 tá perto do 6, eu vou colocar o 6 aqui. E aí, ó, eu faço esse cruzamento. Ok? Entendendo que o 6 é depois do 5, tem que estar um pouquinho maior que ele. De 27 a 31, eu tenho 8, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho mais distante, certo? Vou colocar o 8 aqui. Então, eu tenho, ó, o meu 8 tá aqui, ok? De 31 a 35, eu tenho um 5, ó. Ele vai estar na mesma altura do primeiro. Então, ele vai estar aqui. E de 35 a 39, eu tenho um 3. Então, eu quero colocar o 3 aqui, certo? Um pouquinho mais distante do 5. Aí vocês podem perguntar, ah, Paula, mas eu sou muito rígido, eu quero uma régua milimetrada, eu quero um papel milimetrado, não tem problema. O importante é fazer certo, ok? Isso aqui não existe muita rigidez, até porque quando a gente tem uma informação maior, uma tabela maior de dados maiores, a gente vai para uma ferramenta, por exemplo, o Excel, certo? Mas na estatística 1, para aquelas pessoas que precisam fazer concurso, que precisam fazer o Enem, que precisam estudar mesmo no ensino superior, por exemplo, você precisa saber construir uma tabela, ok? E um gráfico. Então, olha só, eu posso agora, a partir desses pontos, encontrar o meu gráfico, a gente chama gráfico de linha, certo? Então, eu começo do zero e vou passando por todos os pontos, certo? Então, isso a gente chama de gráfico de linha, certo? E aí, ó, eu consigo essas informações. Ah, Paula, eu não gostei desses pontinhos pontilhados aí. Vamos tirar? Vamos tirar, sem problema nenhum. Pronto, e aí eu tenho o meu gráfico de linha. Ah, Paula, o professor pediu lá na minha prova de estatística 1, no curso, por exemplo, de psicologia, e eu construí a minha tabela a partir dos dados que ele deu e construí o meu gráfico. Tá errado? Não, você fez um gráfico de linha. Mas ele pode ser um pouco mais rígido. Ele pode dizer, ah, eu quero gráfico histograma, porque o histograma é um dos gráficos mais usados, certo? Que são aquelas colunas. Vamos aprender a fazer ela agora, certo? Então, eu vou apagar esse gráfico, certo? Não esqueçam que isso aqui é um gráfico de linha, também muito usado. E aí, eu vou apagar agora essa linha.
Pronto, vou deixar só os pontos para a gente saber a altura que a gente vai desenhar cada coluna, ok? Então, ó, eu vou ter esta coluna. Esta coluna. Na estatística 1, na estatística básica, um dos gráficos mais usados é o histograma, certo? Que são essas colunas, ok? Bom, mas tem gente que gosta de escrever essas colunas ajeitadas, então você vai pegar esse intervalo e colocar no eixo Y e a frequência no eixo X, ok? Não tem problema nenhum, certo? A não ser que na hora de uma prova o professor exija que essas colunas estejam nessa posição, que é o mais usado, o mais comum, ok? Então, quando você passa por estatística 1, estatística básica, você tem que ser capaz de resolver, construir um gráfico simples, que isso a gente chama de um gráfico simples, ok? Então, aí eu fiz minhas colunas e posso colocar, ao invés desses números, eu posso colocar os números aqui, posso colocar a porcentagem, então eu posso colocar qualquer informação dentro dessa coluna, que aí, na hora de você interpretar no final da questão, você vai dizer o quê? Que as idades, por exemplo, se isso aqui for idades, então as idades que mais frequentam estão entre 27 e 31 anos, porque essa é a coluna maior. Então é melhor de você visualizar um gráfico do que de você visualizar uma tabela, dependendo do tamanho da sua amostra, ok? Então na aula de hoje a gente aprendeu a construir um gráfico, certo? Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então por hoje é só, até a nossa próxima aula. Um grande abraço!